Herbert, bom dia. Gabriela Troia, do Globo Esporte. Queria que você falasse sobre esse seu momento artilheiro com o Guarani. 6 jogos, já tem 3 gols, 2 nessa Série C. Queria que você falasse, né, sobre essa fase boa que você está vivendo com o time e sobre manter essa fase boa, pensando que a Série C é um campeonato diferente, né? Para ir para a próxima fase, não tem margem de erro. Tem que pontuar o máximo possível para já garantir a classificação para o quadrangular. Então, eu queria que você falasse sobre aproveitar de fato essa boa fase do time, a pontuação, já pensando nesse tiro curto, digamos assim. Bom dia. Bom dia. Estou muito feliz com essa fase aí que está surgindo agora, artilheira, podendo ajudar a equipe com gols. Acredito que é um trabalho que já vem sendo plantado desde lá de trás. Tô sabendo aproveitar bem agora, estou colhendo coisas que eu plantei lá atrás, que me abdiquei de muitas coisas para poder focar em mim. E não só em mim, mas também ajudar o Guarani, porque é um clube que não merece estar nessa divisão que está hoje, pela história, pelo nome que tem. E a gente vem trabalhando bastante, não somente eu, mas o grupo todo, que a gente quer tirar o time dessa situação. E acredito que eu estou sendo muito abençoado nesses últimos meses, nesses últimos anos. Estou podendo fazer gols, podendo fazer números que, para quem joga no ataque, sabe o quão importante é. E estou sendo feliz. Estou próximo da minha família, próximo de quem eu amo, com a minha mulher. E tem tudo para continuar aí fazendo gols aí, dando certo. Bom, Herbert, bom dia, Breno Pereira, da Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os treinamentos, se o Hélio tem pedido para vocês, jogadores, chutarem mais, arriscarem mais de fora da área. O Guarani, desde o começo do ano, fez poucos gols, né? E também nos treinos que você tem participado como centroavante. Até o Hélio citou, né, que tem utilizado de vez em quando você como centroavante. Como que é para você? Bom dia. Nos treinamentos o Hélio cobra bastante, a gente faz muito ataque contra a defesa e ele sempre pede para concluir a jogada, chutar em gol. E acredito que no momento do jogo eu estava fazendo isso, eu procurava definir a jogada, chutar em gol e pude ser feliz fazendo aquele belo gol. A gente sabe que é difícil acertar um chute daquele ali, mas é uma coisa que já vem sendo cobrada desde o Hélio entre a gente. A gente mesmo também se cobra bastante, que a gente estava definindo muito pouco no gol, a gente tinha que procurar chutar mais, porque às vezes pode dar um rebote, pode gerar algum perereca ali e alguém do nosso time pode acabar fazendo gol com um rebote, com a sobra. E é algo que já vem sendo cobrado desde ele e da nossa parte também. Cheguei a treinar algumas vezes sim, de centroavante, até no amistoso do Pouso Alegre, fiz o gol. Ele perguntou para mim se eu fazia a posição, falei que não tinha problema, já joguei. E isso aí. Eu quando ele perguntou, eu falei que eu não tenho a preferência de jogar do lado ou de 9. Eu quero ajudar o clube, quero jogar. E tanto jogando como 9 ou como extrema, do lado direito ou esquerdo, estou à disposição. Bom dia, Herbert. Samuel Silva, da Rádio Central e do Portal TH+. São 2 jogos do Hélio no comando do time, com 2 gols seus. Ele tem até outras opções de ataque, com até mais minutagem que você na temporada, mas ele optou por te dar essas 2 oportunidades no início da Série C. Eu queria saber se teve alguma conversa em particular entre você e ele, até pela mudança de posição jogando em atacante, se ele falou alguma coisa para você que te deu essa confiança, se ele falou o que ele espera de você para a sequência da Série C. Desde quando ele chegou, a gente conversou poucas vezes, porém eu senti que ele estava me dando uma confiança a mais, algo, estava me dando algo a mais. E eu, desde quando ele chegou, sempre me entreguei, sempre me dediquei nos treinamentos, no trabalho, procurando por essa oportunidade. E aí no jogo do Maranhão pude ser feliz fazendo gol, onde ele me deu mais uma nova oportunidade agora de ser titular. Pude entrar, corresponder, acredito que correspondi o que ele esperava e pude ser coroado com o gol também.
mas é algo que ele está me passando uma confiança muito boa. Não que eu não sentia antes, mas como é que eu posso dizer assim? Agora eu tô sentindo que realmente eu tô tendo a confiança dele para poder seguir nos próximos jogos aí. Tudo bem, Herbert? Eu sou Antônio Lupe, da Rádio CBN aqui de Campinas. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já até imagino a tua resposta, mas eu queria que você até abrisse um pouquinho mais de sentimento, porque o seu ano de 2026 até agora tem sido um ano bom em números, né? Fazendo gols na estreia da Série C, gol em clássico. Eu queria chegar justamente nesse ponto, porque você começa 2026 no rival do Guarani, na Ponte Preta. E você é um cara que acha que vê rede social, vê notícia, você sabe tudo que o clube ainda tem enfrentado, o clube que você chegou em Campinas para jogar, mas não conseguiu e por isso hoje você está no Guarani. Quando você coloca a tua cabeça no travesseiro, essa decisão, qual o sentimento que passa por tudo que você está vendo do lado de lá e tudo que você está colhendo de frutos agora com a camisa do Guarani? Cara, chega a ser até engraçado porque ano passado eu já tive uma situação para poder vir para o Guarani. E no decorrer das coisas acabou não dando certo e tudo, e fui para o rival. Porém, antes de eu ir para lá, conversando com a minha mulher tudo, a gente achava que poderia ser uma boa situação, mas até então a gente não estava 100% contente por tudo que estava acontecendo, envolvendo. E quando surgiu uma nova oportunidade para vir para cá novamente, a gente não pensou duas vezes, já estava adaptado na cidade e tudo. E aí hoje a gente tem certeza que agora a gente fez a escolha certa, está seguindo no caminho certo, as coisas estão fluindo bem, graças a Deus, estão deslanchando, tô tendo bons jogos, fazendo bons números, como você falou, e durmo tranquilo, durmo com a cabeça bem, cabeça boa, saber que a gente está num grande clube, que é o Guarani, e aproveitando bem os jogos. Herbert, uma sequência de 2 jogos em casa, até na coletiva de imprensa pós-jogo, no último jogo, o Hélio falou que vocês tinham a obrigação de ganhar em casa para fazer valer o empate que vocês conquistaram lá contra o Maranhão. Queria que você falasse sobre como tem sido a conversa dentro do elenco para, de fato, fazer o fator casa valer nessa Série C. O quanto jogar aqui no Brinco de Ouro tem que ter essa garra, essa imposição. A gente viu na partida, na rodada passada, o quanto do começo ao fim vocês colocaram intensidade, sufocaram ali o Volta Redonda. É esse o pensamento? Jogar sempre para cima quando estiver jogando aqui no Brinco de Ouro? Com certeza, isso daí é o pensamento de todo o grupo. Dentro de casa, a gente tem que procurar sempre propor o jogo, não deixar a equipe adversária respirar sempre em cima deles, porque a gente sabe que a Série C é um campeonato, vamos dizer assim, curto, porque não tem o retorno, são jogos de ida, mas a gente sabe o quão difícil é. E o primeiro jogo contra o Maranhão, contra o próprio Maranhão, recentemente subiu, a gente sabia que ia ser um jogo difícil lá, a gente procurou propor, acredito que esse empate aí foi bom pra gente, mas a gente buscou a vitória a todo tempo, e a gente conseguiu voltar com um ponto. E deu um branco agora. Fugiu meu raciocínio. Mas aí o fator casa, a gente sempre procurar propor o jogo, ainda mais com o apoio da torcida, a gente sabe que conta muito nessa divisão. O pessoal vem, nos apoia bastante, nos dá um incentivo a mais para a gente poder correr mais, querer mais. Ô Herbert, o que você já conhece do time da Itabaiana? Você já atuou com algum jogador por lá? Você tem procurado, tanto você quanto o Hélio, passar os principais detalhes, até porque eles estão lutando por pontos na competição. E um outro detalhe, a gente percebeu durante o jogo que você inverteu de lado, né? Você estava jogando por uma beirada, depois você passou a jogar pela outra. Qual que é o principal objetivo com relação a isso? O Hélio te pede também durante os treinamentos, uma hora você joga do lado direito, outra hora você joga do lado esquerdo. Referente ao Itabaiana, eu não conheço muito do clube. Alguns amigos meus assim em comum já passou por lá.
O pessoal da comissão aí está nos informando agora, no decorrer da semana, sobre atletas, quem possivelmente pode jogar, algum ponto fraco da equipe adversária, estão passando para a gente no decorrer da semana. E referente à troca de lado, o Hélio sempre deixou claro que ali na frente a gente tem total liberdade para poder se movimentar. E eu já tinha conversado com o Cachoeira sobre isso. Vai começar assim, mas aí no decorrer da partida, se a gente quiser trocar de lado ali, você vir para a direita, eu vou para o lado esquerdo, a gente tem essa total liberdade. E foi o que aconteceu e pude ser feliz fazendo o gol ali do lado esquerdo. Pensando na sequência agora do Itabaiana, você está com essa confiança para ir para o jogo de titular? E se você tem alguma posição ali na frente que você se sente mais confortável para jogar contra o Itabaiana, se você quiser compartilhar também. Com certeza, estou muito confiante que vou jogar. Quero mais uma vez ajudar meus companheiros com gol, ou assistência, ou na entrega, porque a gente sabe que não é todo jogo que a gente vai marcar, porém eu quero marcar todo jogo sim. E estou muito confiante. E ali na frente ali eu deixo para o professor, tanto do lado direito como de 9 ou do lado esquerdo. Já falei para ele que eu me sinto confortável em qualquer uma dessas 3 posições. Ô Herbert, você está com 26 anos, né? E está tendo, acho que a primeira experiência de jogar uma Série C de Campeonato Brasileiro, né? E a Série C, assim como a Série D, onde você disputou ano passado, na primeira fase não tem o árbitro de vídeo. Eu estou vendo sua ficha aqui, cara, você passou assim pelo suco do futebol brasileiro mesmo, né? Jogou segunda divisão de Catarinense, Campeonato Cearense também, Campeonato Paulista da Série A3, que a gente acompanha aqui, sabe que é um nível de competitividade, principalmente de físico, muito forte. O que você traz dessas experiências pelo Brasil, onde você atuou, para tentar desempenhar e entender mais essa divisão, uma questão mais de jogo físico, de busca de espaço? O que você traz do Herbert lá, menino, novo ainda, por todas essas experiências para ajudar o Guarani nessa Série C? Vamos se dizer assim, que eu passei nas mais cascudinhas ali, né? Falando nesse meio do futebol. Antes de chegar aqui, eu rodei muito por clubes inferiores, segunda divisão, e era sempre um campeonato mais porte físico, que o pessoal fala bastante, pô, negão, você é forte pra caramba e tal. E eu sempre gostei de fazer academia, essas coisas, trabalhar, ainda mais pela divisão que a gente estava, era sempre muito embate, muito contato. E acredito que eu trago comigo isso, essa força, essa vontade de vencer também, que tem que ter lá, não pode faltar. Esse jogo mais de porte físico, embate toda hora e vontade de vencer sempre. Qual foi o momento mais difícil que você passou nessa tua carreira, assim, de expectativa para chegar em algo grande como você está hoje? Acredito que foi pandemia. A época da pandemia ali foi um dos mais difíceis, porque o pessoal que está na divisão acima já sentiu bastante. A gente que estava jogando, vamos supor, uma segunda divisão de estadual, pô, parou tudo. Aí tive que parar um tempo, tive que dar uma trabalhada em outro ramo, fora do futebol. Era uma incerteza que acredito que muita gente passou por isso. E hoje, podendo olhar para trás e ver que não que valeu a pena, mas que foi necessário eu sair do futebol para ver que realmente não era... o que eu queria fazer era voltar do futebol, não tinha nada a ver eu sair. E saber que eu pude voltar e hoje tá tendo esses números que eu tenho hoje, ter passado por tudo que eu passei, é muito, muito gratificante. Você trabalhou com o quê? Já fui servente, já saí para entregar panfleto de porta em porta. Tive que sofrer um pouquinho, ralei um pouquinho nesse sol de São Paulo aí. Você fez isso durante a pandemia? Na época da pandemia. Não muito tempo, pouco tempo, mas porém tive que bater de porta em porta, entregando panfleto para pessoal que vendia apartamento, né? Aqueles apartamentos na planta, fui panfletar para eles. Meu tio, ele é pedreiro, ia algumas vezes trabalhar com ele, que querendo ou não, tinha 20 anos na época, moro até hoje ainda na periferia, em São Paulo, então era um pouco mais difícil para a gente, né? Não é tão fácil igual o pessoal pode falar hoje, você está conhecido, não sei o quê. Mas já tive que ralar muito lá atrás para poder chegar até onde eu cheguei hoje.
E isso daí foi bom, porque foi onde me deu mais força, me deu mais coragem e mais vontade de vencer, para querer uma vida melhor.